Hoje nós vamos ranquear do pior ao melhor Megazord dos Power Rangers de todas as equipes. Isso porque, quase tanto quanto os uniformes, os Megazords acabam sendo uma das peças mais marcantes, frequentes e até fundamentais em praticamente todos os episódios. E embora nem todo mundo goste desses momentos, sim, existe gente que não curte os momentos com o Megazord. E tá tudo bem, afinal de contas, nem todo mundo tem que gostar das mesmas coisas que a gente gosta. Oi, eu sou o Raoni Soares e já começo dizendo que não vou trazer todas as configurações de todas as temporadas, porque se fizesse isso, provavelmente a gente ficaria aqui até amanhã. Tudo bem. Então, para fazer com que esse vídeo não fique tão extenso, eu vou trazer só os Megazords principais de cada equipe. Outra coisa que eu quero deixar claro também é que tudo que eu disser aqui é apenas a minha opinião. E tá tudo bem se você discordar. Não precisa levar tudo a sério, né, gente? E acabou que durante a gravação eu não disse quais categorias eu vou distribuir os Zords, que são ela amor fenomenal para aqueles Zords incríveis, me agrada para aqueles que eu acho bonito, mas não são os meus favoritos, podia ser melhor como o próprio nome já diz, e parece sucata para aqueles Zords extremamente horríveis. E aqui vamos começar falando de uma temporada da qual eu gosto bastante, que é Zell. No meu vídeo ranqueando os uniformes, eu cometi o equívoco de dizer que Zell é a temporada com o maior número de episódios de toda a franquia. Quando isso não é verdade, porque só Mighty Morphin na primeira temporada tem muito mais episódio do que ela. E muita gente veio me lembrar disso nos comentários, então quero deixar registrado aqui as minhas desculpas por ter cometido esse equívoco. Mas voltando, eu acho a primeira formação do Megazord nessa temporada muito bonita. Ela trazia o Minotauro, a Esfinge, a Fênix, mas também tinha os piores Zords, que eram os da Cat e o da Tânia, que acabavam tendo que ser puxados pelos do Adam e do Rock e não tinham movimentação nenhuma, que fazem com que pra mim esses Megazords dela sejam em disparado uns dos piores. E mesmo que eu não esteja julgando cada Zord isoladamente nesse vídeo, eu vou acabar citando eles em alguns momentos, porque sem eles, é claro, não existiria um conjunto do Megazord. Aqui em Zell, esse conjunto funcionava muito bem, eu achava ele muito bonito. Isso até o Trade T4 vir pra Terra e trazer junto com ele novos Megazords pra eles. E é esse aqui que eu trouxe pra jogar nesse vídeo. Porque embora eles tragam todos os elementos e as formas que vemos nos capacetes dos Rangers, eu acho esses Zords simplesmente horríveis. Eles são extremamente quadrados quando estão separados e as formas podem até dar certo nos capacetes pra mim, mas nos Zords eles não funcionaram tão bem assim. Eu não curto as formas do Megazord da Tânia que acabavam virando os ombros do Megazord, que acabava deixando ele largo na parte de cima e fino demais embaixo. E aqui eu já vou começar colocando ele no Parece Sucata, porque pra mim esse Megazord não desce de jeito nenhum. Agora a gente vai pra espaço, porque eu gosto muito dos uniformes desses Rangers, mas o Megazord pra mim parece um pouco simples demais. O conceito da nave se transformar no Zord é até muito interessante e original, é claro, mas eu gosto muito mais daqueles Zords que acabam trazendo elementos nas cores dos Rangers. E aqui a gente só tem um robô azul com um grande M vermelho no peito. O que, convenhamos, pelo menos pra mim, acaba sendo um pouco desinteressante de ver. Só que definitivamente ele não parece sucata pra mim, então ele podia ser muito melhor. RPM pra mim é o total oposto de espaço, porque RPM pra mim é o total oposto de espaço, porque enquanto lá é simples demais, aqui ele acaba trazendo elementos em excesso. O Megazord tem muitos detalhes e pontas, sem falar que eu não gosto nem um pouco dos Zords separados. Mesmo que eu goste muito dos uniformes desses Rangers, os Zords são assustadoramente feios e juntos pra mim eles acabam formando uma poluição visual. Mas pra falar que eu não gosto de absolutamente nada, eu até gosto do efeito que acaba se criando quando um Zord se sobrepõe ao outro, que faz parecer que eles são um totem. Mas fora isso, esse Megazord pra mim não rola de jeito nenhum. Nem preciso mais enrolar, pra mim ele parece sucata. SPD é em disparado uma das minhas temporadas favoritas, eu gosto de quase tudo nela. Gosto muito do entrosamento entre os integrantes da equipe, dos desenvolvimentos dos personagens, dos uniformes e a temática escolhida. Só que mesmo gostando muito deles, se tem algo que não tá entre os meus favoritos são os Zords. Embora eu não ache ele extremamente horrível e entenda o fato de serem carros se conectar perfeitamente com a temática, diferente de muitas outras temporadas, aqui o Megazord acaba não sendo uma figura tão frequente em absolutamente todos os episódios. Eu até acho legal o Megazord ter a sua própria moto e tal, só que ele não chega a ser amor fenomenal, porque pra mim carros não são os Zords mais interessantes de todos. Só que como eu acabo gostando muito dele, eu vou colocar ele aqui no Me Agrada. Agora a gente vai pra Tempestade Ninja, mas eu acabo nem tendo muito o que falar, porque pra mim ele merece muito estrear o amor fenomenal
fenomenal, porque esse Megazord é simplesmente incrível. Ele traz uma junção extremamente perfeita das cores dos Rangers, sem carregar demais nos elementos. Gosto muito do símbolo da escola no peito, adoro a cabeça do Megazord, que é formada pela águia do vermelho, e não acho que ele seja de forma nenhuma um Zord quadradão como muitos outros. Enfim, ele é perfeito. Quero falar sobre Fúria da Selva, que não é uma temporada que me desce muito por causa dos uniformes dos Rangers, que eu acho simplesmente horríveis. Mas vou ser bem sincero e dizer que, apesar disso, os Zords deles me agradam bastante. Claro que de maneira nenhuma eu vou colocar ele no humor fenomenal, ele tá muito longe disso. Só que ao contrário dos uniformes, que pra mim podem ser completamente esquecidos, ele não parece sucata. Se tenho algo pra comentar sobre ele é que eu gostaria de ver muito mais das cores amarela e azul ao longo de todo o Megazord do que apenas nos pés. Porque olhando assim parece que o Megazord saiu atrasado de casa e acabou calçando um pé de cada sapato e simplesmente foi assim mesmo. Acho que teria um equilíbrio muito melhor se a perna por inteiro tivesse as mesmas cores que tem nos pés. Assim a parte de cima continuaria sendo vermelho, só que a cor não seria tão predominante quanto é. Por isso eu vou deixar ele aqui no Podia Ser Melhor. Operação Ultraveloz pra mim é uma temporada um pouco complicada e de novo ela vem trazendo carros como Zords. Só que dessa vez eles acabam focando em coisas bem mais comuns ainda, como um caminhão, escavador, submarino, carro de corrida e alto giro. Eu não sei pra você, mas pra mim não existe nada mais desinteressante do que ver alguém pilotando um escavador. Eu até entendo que isso pode fazer total sentido com a temática da temporada, mas porra, que coisa sem graça. Porra na cara dela. Sem falar que até agora, de todos, esse é o Zord que mais parece um brinquedo na tela. Ele é enorme demais e extremamente quadrado. Depois disso eu acho que fica claro onde eu vou colocar ele. E já que estamos falando de carro, eu acho que a gente pode partir para Turbo, que é outra temporada que nem todo mundo gosta. E como eu já falei, carros não são os Zords mais interessantes para mim, e Turbo aqui acaba caindo muito nisso. Não me interessa se eles são carros extremamente fodásticos, que andam na água e podem até ser pilotados por crianças. Isso acaba me cativando 0%, e o Megazord completo acaba me cativando tanto quanto ele sozinho. Não gosto dos olhos amarelos e daquelas formas que complementam o rosto. E diferente do Zord de SPD, que eu até consigo gostar muito mais, esse aqui pra mim não funciona de jeito nenhum. É por isso que ele pra mim parece sucata. Sou só eu, ou mais alguém também já reparou que em sua maioria os Zords das Rangers rosas sempre são brancos e não rosa completo. E eu digo isso porque os Zords dos outros Rangers sempre são na sua cor, enquanto os das rosas sempre são branco e trazem apenas um elemento na sua cor. Eu tô mencionando isso porque a gente vai falar sobre um Megazord de uma temporada incrível, onde o Zord da Ranger Rosa acaba se alterando no processo de transformação. E talvez nem todo mundo tenha se ligado nisso antes. Do quê? Eu tô falando de Galáxia Perdida, que acabou sendo completamente inovadora em muitas coisas, inclusive nos Zords. Isso porque os Zords aqui eram animais de verdade, algo que até então não tinha acontecido antes e que acabou meio que se repetindo depois. Só que as feras galácticas de suas formas originais eram, obviamente, nas cores dos seus Rangers, e todas elas permaneciam em suas cores padrões depois que se transformavam nos Zords. Bem, menos a rosa. Ela era a única fera galáctica que acabava mudando totalmente de cor e virava branca apenas com uma faixa cor-de-rosa. Você já tinha reparado nisso antes? Mas voltando a falar sobre o que importa, que são os Megazords, e que sabor! Mas que competência, mas que cuidado, mas que critério! Não tem como a gente falar mal desses Megazords. Essa temporada foi, sem sombra de dúvidas, um acerto em absolutamente tudo. Eu adoro os chifres na cabeça, que faz parecer que o Megazord tá usando um elmo. A cabeça da Fera Galáctica azul, que acabou virando um tipo de cinto. O do verde, que virou uma asa nas costas. E o da rosa e o da amarela, que servem como ombreiras do Didi pro Megazord. E esse aqui não tem outro lugar senão humor fenomenal, é claro. Vamos prosseguir falando sobre a temporada que veio logo depois de Galáxia Perdida. Eu não me canso de falar de como o background de Lightspeed, a história é muito mais sombria e adulta, e a temática escolhida são um conjunto extremamente interessantes. E aqui a gente tem de novo os carros como Megazords. Eu vejo muita gente falando sobre a saturação dos dinossauros como temática principal, mas pra mim os carros são muito piores. E acho que mesmo que tenha uma temática muito interessante, esses Megazords aqui poderiam ser quase tão desinteressantes quanto são o de Turbo. E eu disse poderia porque eles acabam funcionando muito mais pra mim. Porque no meu ponto de vista, esse Megazord acaba me transmitindo total a ideia de resgate. Tá bom.
O que sei é que eles acabam trazendo carros na mesma pegada de Operação Ultraveloz, que são mais voltados ali pro comum. Só que aqui eles acabam funcionando extremamente melhor. Esse Megazord me agrada muito, o que é bem interessante se levarmos em consideração o fato de que essa temporada traz um dos piores uniformes da franquia. E como já mencionei os queridos, vamos entrar aqui em uma das temporadas que trazem como temática os dinossauros. E é claro que não podia começar com outra, senão a pioneira de tudo. E o que dá pra gente falar sobre um Megazord de Mary Morphin, senão que ele é extremamente morfenomenal. Não dá pra mim não gostar desse Megazord, sendo que tudo se conversa de uma forma tão interessante e extremamente bonita nele. Por isso eu acho que nem preciso me estender muito aqui. E partindo dele, a gente vai pra Samurai. Esse daqui é um caso muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito do Megazord, eu não sei se eu gosto desse Kabuto na cabeça dele, que é esse acessório que acaba imitando o capacete samurai. Mas eu gosto bastante desse Megazord, acho ele legal em todos os detalhes, nos braços e pernas, sendo cada parte de uma cor. Esse é um Megazord que não peca tanto pelos detalhes, e mesmo trazendo isso que já falei sobre o acessório da cabeça, eu acho que ele ainda não estraga o seu visual, por isso ele continua me agradando bastante. Uma das temáticas mais interessantes de Power Rangers pra mim é Força Mística. Acho muito legal a maneira como os Rangers acabam se transformando em seus Zords, e o Megazord final muito me agrada. Eu gosto muito do símbolo dos Rangers que ele traz no peito e na cabeça. E eu não sei se você já reparou nisso, mas esse acessório que ele tem na cabeça é um chapéu de mago, muito parecido com aquele chapéu seletor do Harry Potter. E isso acaba casando ainda mais com a temática da temporada. Bem louco! Pra mim, esse Megazord é foda demais. Eu vou colocar ele no Morfenomenal. Se tem uma coisa em Ninja Steel que eu particularmente não entendi até hoje, foi a escolha dos Zords. É um pouco bagunçado porque alguns são animais, outros são meio de transportes e um é um robô vermelho. É claro que eu sei que isso não é culpa dos criadores da franquia, porque eles usaram como base outra temporada de Super Sentai. Só que mesmo assim, esses Zords continuam não fazendo sentido nenhum. Não é igual, por exemplo, de Tempestade Ninja, onde quase todos os Zords, exceto o do verde, são animais. Se separados, esses daqui são confusos, pelo menos quando estão juntos, conseguem ser pior. Porque o Zord amarelo vira meio que uma cadeira, onde o Zord vermelho se senta e em alguns momentos ele fica mexendo um braço. Totalmente esquisito. Não dá, esse Zord não dá de maneira nenhuma, por isso ele parece sucata pra mim. E é hora da força do tempo. Esse Megazord aqui é um caso interessante, porque eu gosto muito dele, mas ele acaba caindo naquilo tudo que eu já falei sobre o Fúria da Selva. Porque ele é muito mais vermelho que qualquer outra cor. Só que aqui pelo menos tem uma justificativa pra isso. Já que cada um dos Rangers acabam pilotando uma nave e quando se juntam, o Megazord deles se chama o modo vermelho. Por isso é muito entendível que o vermelho acabe se sobressaindo. Só que mesmo assim isso não me agrada e mesmo gostando muito dele, ele não é bom o suficiente pra ficar no topo. Eu sei que alguém vai acabar me odiando por isso, mas pra mim esse aqui podia ser muito melhor. Agora vamos falar de uma temporada que teve mais Zords em sua disposição, que é Força Animal. E aqui não dá pra gente não gostar desse Megazord, eles funcionam separados, todos são extremamente bonitos e juntos ficam ainda mais perfeitos. E eu acho que eu nem preciso ficar tecendo muitos elogios aqui, eu vou colocar ele logo no lugar dele. Sendo muito honesto, eu não gosto de maneira nenhuma do Megazord de Beast Morphins. Eu não tenho implicância contra essa temporada e nem nada disso, mas eu não consigo gostar de nada nela. Pra mim esse Megazord parece um paredão que tá pronto de tocar um proibidão super alto. E seguindo a mesma linha de RPM, ele acaba carregando muitas informações, o que acaba virando uma poluição visual. Mas se tem algo que eu gosto nesse Megazord é o fato de que ele é o único entre todos que tem um bigode, olha só. Sério, essa temporada tem uniformes ruins, Megazords ruins. Eu acho que era melhor nem ter existido. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? E assim como o de Operação Ultraveloz, o Megazord de Dino Charge também parecia um brinquedo na tela. Só que bem diferente de lá, eu acho que esse aqui acaba funcionando um pouco melhor. Mas abrindo um parênteses aqui, se tem uma coisa que eu acho extremamente patética nessa temporada, são as vozes que vão narrando as ações enquanto o Megazord vai se formando. Stego Charger, engage! Tricera Charger, engage! T-Rex Charger, engage! Stegozord, combine! Tricerazord, combine!
Isso me irrita um pouco. E aqui ele também entra naquela questão onde o vermelho acaba sendo predominante em todo o Megazord, então pra mim ele podia ser muito melhor. Megaforce tá longe de ser uma das minhas temporadas favoritas, mas eu já deixo claro que o Megazord aqui eu acho bem bonito. Vou colocar ele no me agrada, porque embora se pareça muito com um brinquedo, eu ainda gosto das asinhas nas laterais da cabeça e de todos os complementos e o equilíbrio das cores, e ele me pega muito mais do que o de Dino Charge. O de Dino Fury pra mim parece logo de cara aqueles brinquedos feitos com aqueles bloquinhos de montar. Ele é muito feio e isso é tudo que eu tenho pra falar sobre ele. Alien Rangers tem uma das cenas que é mais vergonhas alheias em Power Rangers de todas pra mim, porque antes de se unirem em um grande Megazord, cada Ranger controla um tipo de avatar que faz absolutamente todos os mesmos movimentos que eles. Mas a diferença de alguns Rangers que acabam executando esses movimentos dentro do próprio Megazord, eles fazem isso do lado de fora. Então os Rangers ficam interagindo com absolutamente nada enquanto a câmera se aproxima dele e seus avatares fazem exatamente as mesmas coisas que eles nos monstros. E de quebra, o Megazord também é extremamente horrível. Eu deixei o Megazord de Dino Trovão por último de propósito, mas antes de explicar o porquê, eu quero pedir para você deixar o seu like se ainda não tiver deixado e estiver curtindo esse vídeo, porque isso é extremamente importante para o engajamento do meu conteúdo. E bem, eu deixei esse Megazord por último porque queria falar sobre uma coisinha que acabou acontecendo ali no meu vídeo ranqueando os uniformes. Porque sem querer eu acabei abrindo uma caixa de Pandora só porque eu falei que não gosto do uniforme do Ranger branco dessa temporada. E devia estar tudo bem, porque eu não xinguei o personagem nem falei nada demais, só disse que não gosto da roupa dele. É como se ninguém tivesse o direito de desgostar de uma temporada ou uniforme que a maioria gosta. Ou como se não pudesse gostar de alguma coisa que a grande maioria não gosta, como acabou acontecendo também nesse vídeo, só porque eu disse que gosto muito dos uniformes de Turbo. Quero pedir pro caso de você ter discordado desse ranking, que se for comentar, por favor, vamos fazer isso de forma adulta e saudável, porque esse vídeo tá bloqueado para crianças e embora estejamos falando de uma franquia que tenha elas como foco, a gente tem que aprender a lidar com um gosto alheio sem precisar ofender ou humilhar a pessoa que tá aqui criando conteúdo só porque ela não gosta de algo que a gente gosta tanto. Mas dito isso, vamos pro que importa. Eu reassisti Dino Trovão para fazer um vídeo sobre essa temporada, inclusive ele tá incrível. Eu vou deixar aparecendo aqui no card e o link na descrição para você poder ir assistir depois. E a temporada continua simplesmente foda. Os Zords e Megazords deles são simplesmente morfenomenais. Gosto dos pés serem as patas do Tiranossauro, dos detalhes que parecem caneleiras na frente, de um dos braços que é o rabo do Tiranossauro e do outro que é o Triceratops. Gosto dos detalhes no capacete que parecem chifres e de todo o resto. E com isso a gente fecha esse ranking e ficamos aí com 6 Megazords no Morfenomenal, 4 me agradando, 4 poderiam ser melhor e um incrível número de 8 que parecem sucatas. O que você achou desse ranking? Lembrando que essa é apenas a minha opinião e tá tudo bem se você discordar dela. Comenta aí quais são os seus Megazords favoritos e se você gosta desse tipo de vídeo pode deixar também sugestões de outros rankings e outros vídeos que eu posso estar fazendo. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve para mais conteúdo sobre filmes, séries e quadrinhos e nós nos vemos na próxima. Tchau!